No princípio não havia direção nem recusa. A presença era apenas duração espessa. Um estado que não se movia porque não precisava. O som não caminhava, ele permanecia. Sem impulso, sem destino, sem expectativa. A frequência repousava antes de qualquer gesto. E nesse repouso aprendi a suportar a si mesma. Do repouso nasce o hábito. Escolha, mas como repetição inevitável. O pulso retorna porque retornou antes e retornará novamente porque nada o impede. Não há memória, apenas insistência. O som repete não para avançar, mas porque cessar ainda não existe. Nada se desloca, nada se rompe, tudo se sustenta pelo próprio peso. A voz não conduz, apenas ancora. Ela não canta para fora, ela comprime para dentro. E no grave e profundo aprende a não cair. Entre o acaso e a permanência, o impacto acontece sem decisão. O golpe não escolhe o lugar, ele apenas ocorre. E o som não reage. O som a dissolve, transformando o choque em espessura. Respiração longa, voz subterrânea, camadas de fôlego comprimido. O corpo vocal não expressa, ele suporta, ele mantém. O pulso torna-se campo, o campo torna-se condição, e a condição repete a si mesma. Não há pergunta, porque perguntar já seria movimento. O hábito reina sem nome e sustenta o que ainda não tem forma. Pressa alguma, sem direção possível. O som aprende a ficar. Ficar é mais antigo que ir. Permanecer é mais profundo que mudar. A duração se torna lei muda. E ninguém a proclama. O
acaso ecoa, mas não governa, ele toca a superfície sem penetrar o núcleo. A frequência é aceita o ruído e continua intacta, porque não sabe fazer outra coisa. Propósito visível, nenhuma finalidade declarada, existe apenas sustentação. O som não aponta caminhos, o som mantém o chão, e o chão não pede sentido. Aqui o fim não resolve, o fim não explica. Ele apenas interrompe como um corte sem anúncio. A duração não se completa, ela é cessada. Finis. Para reverter os extremos, não basta tocá-los, é preciso permanecer entre eles. Onde a frequência não decide, onde o pulso hesita, o som se alonga nesse intervalo. Nem avanço, nem recuo, apenas fricção sustentada. O extremo chama o extremo, como o grave chama agudo, como saturação chama vazio. A eletrônica rasga o campo e logo recompõe. Cada ruptura ensina que romper sem sustentar é apenas outro excesso. A voz se divide, uma desce como peso, outra rasga como lâmina, nenhuma domina. Ambas coexistem, o corpo vulcó e aprende que negar um polo fortalece o outro. O impacto não resolve, ele desloca. E no deslocamento surge o intervalo. O tambor não marca tempo, ele marca a tensão entre um golpe e outro. O som quase cai, mas se recompõe. A eletrônica alterna, presença total, ausência abrupta. O ouvido é forçado a reconhecer o contraste, não como oposição moral, mas como estrutura vibracional
que só existe em relação. Respiração cortada, fôlego dividido, a voz não se unifica, ela se mantém em conflito, cada camada sustenta a outra, sem fusão, sem vitória, apenas coexistência instável. Não se fecha, ele retorna quebrado, a repetição carrega falha e a falha cria tensão contínua. O som aprende que equilíbrio não é repouso, é manutenção ativa do desalinhamento. Entre grave e silêncio, entre pulso e ruptura, forma-se o campo verdadeiro, não o centro pacificado, mas o ponto de sustentação, onde os extremos permanecem sem colapsar um no outro. Peso contra rasgo, densidade contra vazio, corpo vocal suporta sem escolher, sem resolver, o fôlego se torna critério e não direção. Cada impacto lembra que o oposto não é inimigo, é limite. Sem ele o som se dispersa, com ele o som resiste e aprende a não fugir para nenhum dos lados. Om Sat. Om Sat. Aqui não há síntese, a reversão não apaga. Ela sustenta, os extremos continuam, mas agora conhecidos, e o conhecimento não dissolve. Ele mantém sob pressão. O pulso não se resolve. Ele persiste tenso, como corda esticada entre dois pontos absolutos. O som permanece vivo, porque não relaxa. Se o mundo é o sonho de outro, o som não desperta, ele gira. A frequência retorna ao ponto inicial, sem jamais coincidir consigo mesma. O pulso repete, mas cada repetição carrega um desvio mínimo que impede o fechamento. O ciclo não é retorno, é insistência deformada. A eletrônica mantém o mesmo eixo, enquanto
se altera, nada avança, nada conclui. O som aprende que repetir não é resolver. A voz não se impõe, ela orbita grave, contida, subterrânea. Não conduz a narrativa, apenas acompanha o giro. Cada camada vocal reforça a sensação de movimento sem saída. O tambor marca a volta, não o começo. Cada impacto confirma que o ponto já foi atravessado antes. O ritmo não orienta, ele aprisiona em cadência, e a cadência se torna campo. O som se dobra sobre si, como espelho sonoro que parece início, é apenas reflexo atrasado. A eletrônica sustenta a ilusão de progresso circular, enquanto tudo permanece preso ao mesmo intervalo. Respiração contínua, fôlego que não acelera. A voz gira junto ao pulso, sem buscar saída, sem desejar ruptura. Cada camada aceita que o círculo não é erro, é condição. O tempo não avança, ele retorna em espiral rasa. A frequência aprende que fechar o ciclo seria interromper a sustentação. Interromper não é permitido enquanto o eixo existir. O sonho sustenta o sonho sem precisar acordar. O som aceita essa lógica e se mantém girando, não para chegar, mas para permanecer no movimento mínimo possível. Peso contínuo, ressonância constante. O corpo vocal não cai porque está preso ao giro, e o giro não admite queda, apenas repetição. O círculo não responde, ele envolve, não esclarece, ele mantém. O som não fecha a forma porque fechar seria cessar, e cessar não é o propósito. Aqui não há conclusão sonora, apenas retorno infinito. O pulso continua mesmo quando a escuta cansa, porque o círculo não depende de quem o percebe.
anuncia, ele antecede, com o peso que cheira antes da forma. O som não prepara, ele intui. A frequência desce sem aviso e ocupa tubo que encontra sem que te deixe paz, sem negociar presença. Expiação possível. Faz quando surge, ela irrompe como algo alongado do fundo, sem articulação clara, sem intenção comunicável. O corpo vocal se torna abismo, sustentando um som que não busca compreensão, apenas permanência brutal. O impacto não desperta, ele paralisa. O tambor não marca ritmo, marca sentença. Cada golpe confirma que a densidade venceu o espaço, e o espaço não reage, apenas cede. Tudo se inclina, não por escolha, mas por excesso. A eletrônica não constrói, ela pressiona. Camada se acumula, até que distinguir se torna impossível. O som se torna tropo, sem fissura, sem saída. Horripilante precede, porque prepara o campo, não para o divino, mas para o pressuposto divino. O som ensina que sem esvaiamento não há estrutura capaz de sustentar nenhuma elevação possível. A frequência não se eleva, ela afunda, e no afundamento cria a base. Tudo que vem depois depende desse peso inicial. O som aceita ser repulsivo, porque repulsão também sustenta. Peso absoluto, pressão contínua. O fôlego não foge, porque fugir não existe. O corpo vocal aprende a permanecer sob carga máxima, sem colapso imediato. Cada golpe lembra que o divino não nasce do leve, mais do que suporta.
O insuportável, o tambor cala e o silêncio não alivia. Ele é do peso que ficou suspenso. O tempo aqui não avança. Ele respira em camadas espessas, como algo vivo que não conhece linha, nem início confiável. Cada instante pesa, e o som aprende a existir dentro dessa pressão, sem seguir, sem escapar. A memória não é lembrança, é neblina que retorna. Fragmentos emergem sem ordem e se dissolvem antes de se fixar. O ouvido tenta segurar, mas o som escorre, como se o passado fosse líquido e nunca pudesse ser contido. A voz não chama o que foi, ela sustenta o que permanece esquecido. Fôlego longo, peso contínuo. O corpo volca e entende que lembrar é reimpor e não recuperar. Golpes surgem como marcos falsos, não indicam direção, apenas confirmam que algo foi atravessado, sem que se saiba quando o impacto não fixa o tempo, ele o desloca. Algo retorna, mas não como era. O som reconhece a si mesmo deformado, como um reflexo em água profunda. O que parecia passado agora vibra como presente instável, sem identidade fixa. A voz se multiplica, não para reforçar, mas para divergir. Camadas entram fora de eixo, criando fricção. O fôlego sustenta a falha e a falha sustenta o campo. No grande oceano, o tempo não corre, ele flui como corrente ancestral. Cada gota carrega era sem distinguir origem. O som se torna vasto e a escuta perde medida. Loops não coincidem, batidas chegam cedo demais ou tarde demais.
O pulso entra em conflito consigo e não se resolve. O paradoxo vibra como regra não declarada. Uma voz permanece E outra é interrompida, nenhuma vence. o corpo vocal sustenta. A coexistência impossível sem síntese, sem colapso. O som parece recuar sem sair do lugar. A inversão não move, ela reorienta. O espaço dobra e o tempo endurece. Sem aviso, o retorno à antiguidade. Não é memória, é anterioridade. O som se torna simples, denso, como pedra que nunca correu e nunca correrá. Aqui o tempo se solidifica, não por conclusão, mas por excesso de duração. Nada se encerra, tudo se fixa. O instante torna-se mineral e permanece. Petrolestum. Os inimigos não se sucedem, eles coexistem sob carga, campos sobre campos, sem hierarquia clara. O som ocupa mais de um chão e nenhum deles cede. A presença não escolhe, ela se impõe em camadas simultâneas. Cada campo exerce força própria, não como direção, mas como pressão contínua. O ouvido é atravessado por territórios que não se escoem. A eletrônica sustenta essa convivência instável, onde nada reina sozinho. A voz não aponta um reino, sobre todos, grave espesso, respiração comprimida. O corpo vocal aprende a existir sob múltiplas cargas, sem colapsar, sem fugir. Mirar e não se apresenta, ele distorce. O som parece próximo e distante. Ao mesmo tempo, a frequência vacila, como se o espaço fosse maleável. Nada se fixa e a percepção perde centro. Camadas entram atrás.
compreender não estabiliza. O neoverso surge sem memória, estrutura recém-imposta, artificial, precisa. A eletrônica se torna fria, como algo que ainda não acumulou peso, mas já exerce domínio pela clareza rígida. A voz aqui é seca, sem eco, sem abrigo. Ela sustenta a forma nova, não por convicção, mas por função. O campo aceita e pressiona. A mar antiga se levanta, sem pressa, como corrente anterior a qualquer mapa. O som se torna vasto, contínuo. Cada camada carrega era, e nenhuma pergunta pela origem. Vozes se unem, não em canto, mas em massa. Uma corrente grave, arrastando tudo. O corpo vocal não lidera, ele é levado e permanece. As pressões convergem, campos começam a se esmagar. O espaço sonoro encolhe, a eletrônica sustenta o atrito, sem permitir fuga. Tudo pesa ao mesmo tempo. O mundo da morte não avança, ele afunda. A frequência se torna sepultura sonora, peso absoluto, sem variação. O som aprende que permanecer pode flow artes denso que existir. A voz desce como algo enterrado, cada fôlego carrega cinza. Não há urgência porque nada aqui precisa chegar. Tudo já está sob pressão total. A pressão invade a mente, sem imagem, sem aviso. Fragmentos sonoros se chocam, criando erro interno. O pulso falha e a falha se espalha como veneno cognitivo. A voz se parte, camadas entram fora de eixo, nenhuma se organiza, o som não esclarece. Ele confunde e na confusão mantém controle. Os domínios não colapsam, eles permanecem sobrepostos, pressionando sem resolução. O som não liberta, ele estabelece o campo onde tudo continua, sob carga contínua. Nada entra. O campo nasce de si. O som não recebe impulso externo. Ele se organiza. A vibração encontra a repetição mínima. E a repetição cria condição. O início não é marcado porque já estava em curso. Um pulso gera outro.
sem comando, sem origem declarado. A eletrônica aprende a produzir consequência. A partir do próprio ruído, cada camada surge como resposta interna. A voz não representa, ela participa do sistema. Grave contínuo, respiração longa. O corpo vocal não guia, ele se ajusta. A estrutura que está nascendo enquanto soa. O campo cresce, não por adição externa, mas por replicação. Sons geram sons, texturas produzem textura. A autopoiesis se intensifica e o sistema passa a sustentar a própria complexidade. Vozes surgem, uma da outra, sem centro fixo. Camadas se reforçam, criando densidade funcional. Não há coro, há multiplicação operativa. O espaço deixa de ser linear, ângulos sonoros não coincidem. A presença ocupa regiões impossíveis. O som vem de lugares que não obedecem eixo. A geometria falha e o campo permanece. A voz atravessa a falha sem corrigi-la. Camadas se cruzam, criando presença não euclidiana. o corpo aprende A existir onde não há chão. E uma forma emerge não final, mas operacional. O sistema encontra equilíbrio provisório, suficiente para continuar. A estabilidade não encerra, ela permite a sequência. Ajusta cada impacto, reorganiza o campo. Sem ritmo fixo, sem progressão, a sequência não avança, ela calibra. Arqueiam do estar a Juji. Cada termo altera o sistema, não como palavra, mas como chave vibracional. O som responde reconfigurando a si mesmo, sem colapso, sem conclusão. O campo está completo, mas não fechado. Ele se mantém porque sabe se produzir. Nada precisa ser adicionado, nada pode ser removido sem que tudo mude. A presença permanece, não como forma, mas como funcionamento. O som não termina, ele continua possível.
explosiva, como massa astral sem contorno. A vibração não encontra limite. Frequências colidem sem acordos, sem hierarquia. O som existe como matéria bruta, ainda sem função. O caos primordial não é vazio, é excesso. Camadas surgem sem coordenação. O ouvido é pressionado por informações que não se alinham. Nada se repete, nada se fixa. O campo astral permanece instável, com uma origem não resolvida. A voz emerge fragmentada, não sustenta. Ela rasga fôlego curto, entradas irregulares. O corpo vocal reflete a condição caótica sem tentar corrigi-la. Impactos surgem sem padrão, não constroem ritmo, apenas marcam fraturas. O som aprende que cada golpe altera a estrutura e que estrutura ainda não existe, apenas variação contínua. Fragmentos retornam, não iguais, mas reconhecíveis. Peças do corpo astral reaparecem reorganizadas. O caos começa a obedecer, não há uma ordem externa, mas a coerência interna. A voz se recompõe, camadas encontram ressonância, fôlegos se estendem. O corpo vocal aprende a sustentar o que antes se desfazia. A fragmentação não desaparece, ela se torna funcional. A gênese é reescrita, não apagada. Elementos antigos permanecem, mas em nova relação. O som não retorna ao início, ele redefine o que o início significa. Cada frequência carrega a memória da instabilidade. A voz agora suporta peso prolongado, sem colapso imediato. O corpo astral se consolida, ainda caótico, mas operável. A vibração encontra eixo sem perder desvio. O caos ancestral não é corrigido, ele é integrado. O campo astral ganha forma estranha, mas consistente. Nada aqui é puro, nada é estável e ainda assim tudo permanece. Om, Om, Sat, Aum. O corpo resultante não é fixo, mas persiste. Ele pode ser tensionado sem se desfazer. A deriva não cessa, ela se torna método e o método sustenta a existência. O som aceita que origem e resultado coexistam. O caos não é superado, ele é mantido sob critério. A vibração final não resolve, ela continua apta a se transformar novamente. Deriva coisa. Que impede o retorno, o passo dado quando o medo ainda vir, mas já não governa. Eu alinho o interior antes que o mundo se quebre.
Laços invisíveis se organizam para que a travessia exista. Já exige perda real, não símbolo, não promessa. Algo morre e o caminho uma saída. Om Namah Shivaya. Gine escuta correntes ocultas antes que se torne impacto. O que chamam destino é apenas atraso de percepção. Cai, abre sem rasgar, deixa passar sem colapso. Abre pouco para não fechar tudo. Tu dissolve o peso do nome, retira a gravidade do eu. O orgulho cai e nada se parte. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Zai age sem esforço, movimento sem desgaste. O gesto não deixa rastro, resto rompe a forma rígida. O ser torna-se múltiplo sem se fragmentar. A forma era só acordos em silêncio, o ruído interno. O pensamento permanece, mas não exige voz. Sustentam não saber sem fabricar-se. Tento vazio que não nega. Sangue em vê três tempos como um passado, presente, possibilidade. O tempo perde autoridade. Shimu é campo fértil sem nome. Tudo pode nascer, nada precisa nascer. Arqueion revela o osso do mundo. Estrutura antes da estrutura. O real sustenta-se sem base do estar a permanece quando nada deveria estar. Resíduo irredutível, nem salvo nem apagado. Não é passo, é encruzilhada. Aqui o caminho pergunta e exige ser criado. Om Purnamada Purnamidam Purnamidam, Mada Purnamidam. Escala do cultivo, aqueles que tocaram do estar erguem-se acima dos do não por conquista, mas por permanência. O mais fraco entre eles já
Shizaya. Quando colher se consuma, o predestinado se fecha, e do destinado ele se torna não escolhido, não guiado, mas governante. Asterisco acima de educar, cuja simples existência rasga o limite do sistema. Outrão não o suporta, não por medo, mas por excesso. Shanti, 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 Om. Shanti, 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 Om. Shanti, Shanti, Shanti. O jogo não foi feito pra quem vence antes de jogar. Por isso aguardam a sincronia do trono, único instante em que o sistema existe novos nomes. Eles não entram, emaram, projetam fragmento a própria forma. Avatares e totalidade, ecos tentando cair na narrativa. Mas o estava ali. E o caminho era cortado, não uma vez, continuamente cada via encerrada. Aqui te se torna a história, cada entrada devolvida ao silêncio. A fúria não exudia, candia em cada particular a resistência. Dot set, então, falou. Bom, dot set, então, falou. Dot set, então, falou. Dot set, então, falou. Então o falou, não como desafio, mas como diagnóstico. Não é possível uma luta, não porque temam, mas porque não arriscariam o trono. O trono que todos buscam, o eixo do jogo, a promessa. Por não matar, por não, não, por não matar, por não, não, por não matar, por não, não. Se desejares bravejar, se desejares chorar, eu estou aqui para ouvir. O cultivado pisa a 18ª camada. Destino comum, efeito final, resultado percebido. Aquilo que todos chamam de verdade, por não suportarem olhar além. Aqui o destino ainda parece pessoal, ainda parece resposta, ainda parece sentido, mas já começa a falhar sob o peso do passo. Na 10ª se magoou. A sorte se dissolve em distribuição cega. O ganho revela-se apenas partilha, e nada mais pertence a alguém. Na 16ª chai, o destino de nascimento se rompe. O fio pessoal perde tensão, e o começo já não sustenta ninho. Na 15ª Mingyun, o
fluxo da vida perde direção, a fortuna se dispersa e seguir adiante deixa de ser natural. Om Namah Shivaya. Na 14ª Chukumai, a trajetória individual se desfaz. O caminho já não reconhece o caminhante e o nome deixa de responder. Na 13ª Fatum, a palavra pronunciada perde autoridade. Nenhuma voz governa o acontecer e o dito retorna ao silêncio. Na 12ª Vurt, ouvir a ser perde a obrigação. Tornar-se deixa de ser imposto e a mudança já não exige forma. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Na 11ª Namtar, o decreto cortado se desfaz. O que foi definido retorna ao indizível e nenhuma decisão permanece fixa. Na 10ª Urdir, o passado perde domínio. O tecido do tempo se afrouxa e aquilo que foi já não governa o que será. Na 9ª, o Mei, o fluxo inevitável se curva. A resistência torna-se irrelevante e seguir ou parar já não importa. Om. Na 8ª Tiami, o mandato do céu se apaga. Reis, eras e legitimidades caem e nenhum trono sustenta a ordem. Na 7ª Kiyama, o que permanecia se dissolve. Nenhum estado é eterno, nem mesmo aquilo que parecia absoluto. Na 6ª Niyati, a necessidade cósmica falha. O inevitável hesita e a obrigação deixa de obrigar. Om Tat Sit Sat Sit. Absoluta se rompe, até o real vacila e a necessidade de exigir um breath remain. Na 4ª Orlok, a lei dos deuses silencia. O panteão não governa e nem mesmo o sagrado sustenta o mundo. Na 3ª Mahat, o equilíbrio se dissolve. O mundo já não precisa se manter e a ordem deixa de ser exigida. Om Purnamada Purnamidam Om. Na 2ª reteta, a ordem cósmica se retrai. O movimento perde regra e o cosmos já não precisa girar. Então, a primeira camada, não decreto, não leia e medo, és aquilo que decide se algo pode existir. O demonstra, não fala, não ensina, não corrige, apenas permanece. E ao encarar todos os seres em silêncio, o silêncio compreende tudo.
princípio não havia criação. Havia permissão. Me não ordena, me autoriza e o mundo respira porque foi permitido. A existência caminha enquanto pode, acumula sentido, forma ruína. Até que o direito de continuar se torne peso. O que resta não pede salvação. Permanece. E esse permanecer chama Dustara. Em Dustara não há erro. Há resíduo. O que ficou quando tudo falhou. O que não pôde ser redimido. Mas até o resíduo cansa. Até o que sobra perde razão. E quando a permanência se torna excesso, o decreto já não pode ficar neutro. A escarlate não nasce do ódio, nasce do critério. E assim Metsu se revela. Om Namah Shivaya. Isso não dislike Metsu instrói. Retira o direito de continuar. Sem punição, sem juízo. Onde Metsu toca, o tempo suspende. O espaço se recolhe. E o futuro deixa de justificar. Não há grito. Autorização para acessar. Om Shanti Shanti Shanti. Da sensação emerge a lâmina. Não forjada, não criada, apenas revelada. Metsu Akei. A escarlate que caminha, não por vontade própria, mas porque o fim precisa de forma. Ela não odeia o que encerra, ela reconhece o término correto. Om. Leve-se ainda arde porque não possui ancora. É sensação sem domínio, é fim sem mão. E o mundo sente a fúria, não como explosão, mas como pressão silenciosa. Em cada camada do real, aqui o ainda não fala, ainda não intervém, apenas observa. Om Tat Sat, porque antes da escrita, antes da âncora, antes do domínio, é preciso ver o fim. Como ele é. Como ele é. Até o limiar, onde o universo já não sustenta a forma, onde poder não deveria existir e existência não deveria responder. Ali nenhuma lei precede. O real não oferece chão, nem o vazio aceita
Escreve, não com palavra, mas com vontade. Em Piu Chá Jin. Cada nome ordena cadeias, cada traço desloca o eixo. O que era sequência torna-se fundação. Zai Hetsu Zen. A forma do mundo hesita, a hierarquia range, o sistema sente dor, sem saber porquê. Om Namah Shivaya. Ua, Sanji, Shinmu, o tempo perde a coragem de fluir. O espaço recua, a causalidade se curva. Arqueion Dushtara Juji. Aqui tudo deveria cessar, Mas o não cessa, ele ancora. Om Shanti Shanti Shanti. utiliza a própria forma, como lastro a própria vontade, como eixo messo ruge, não por ódio, mas por ausência de domínio. Anda O que não estava escrito, Urmi. a 16ª consumação, não acima, mas a zero. Messo se curva, não derrotado, mas reconhecido. A fúria cessa porque agora a mão, há critério, há domínio. O impossível permanece Ancorado onde não deveria existir. Sorry, vocês podem enfrentar isso nesse mundo. O trono, o toca do Stara. Não me limpem os seus pescoços. Desaparece. O silêncio fica. E o silêncio suporta tudo. Havia forma, havia permissão. Me não cria, me autoriza. O real respira porque foi permitido. O mundo caminha porque não foi negado. Tudo existe suspenso na delicadeza de um sim. Aqui não há centro, apenas possibilidade. O existir ainda não pesa.
Nada exige permanecer. Om Namah Shivaya. Mas a se acumula, forma sentido, ruína, e o que foi permitido passa a exigir continuidade. O peso surge não como erro, mas como excesso, e a permissão começa a cansar. Então me se move, não para criar, mas para separar. O retira-se de mim e o me se rompe. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Da separação nasce o limite revela messo. Messo não adaia, messo encerra. Sensação correta para o que já não pode sustentar-se. Mas a sensação sem ancorar arde. O fim sem centro ruge e o real sente a fúria. Ancorameço com a própria forma, com a própria vontade. E quando a fúria se cala, o que resta não é vazio, é estabilidade. Me sai do casulo, não mais decreto, não mais critério, e se transfigura. Meru Om Tat Sat. Om Tat Sat. Sat. Miro não decide, Miro sustenta. Eixo imóvel, centro silencioso. Tudo gira porque algo permanece. O real agora existe, sem precisar ser vigiado, sem exigir autoria, sem pedir retorno. Mas ainda falta algo. Om Purnamada Purnamidam Nintis 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 Nintis. Estende novamente, não poder, mas relação e miro desperta. Não em vontade, mas em escuta. Miro em nasce o eixo que sente, o centro que percebe. Sem governar, o mundo permanece. E agora sabe que permanece. Nada é exigido, nada é negado. O real escuta a si mesmo. Depois do decreto, depois da cessação,
Depois do eixo desperto não nasce um novo poder. Nasce um limite, me já decidiu. Metsu já encerrou, Meru sustentou, Meruane escutou e o mundo tremeu. E o mundo tremeu não por caos, mas por excesso possível. Aqui o não cria, o céu. Escuta o real sem desejo. Me ama, 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 me ama. Calmo e responde, não como lei, mas como presença viva. Escuta a resposta. Eixo e vibração juntos seriam demais. O mundo não suportaria a consciência que percebe e reage ao mesmo tempo. Então selos se fecham. Namah Shivaya, Namah Shivaya. Me não é vontade, me não é ser, me é contenção, sem negação, união sem fusão. Dentro de mim, Meruem permanece, Eixo Kamo permanece presença. Nenhum domina, nenhum invade, nenhum se dissolve. Shanti, 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 Om Shanti, Shanti, Om Shanti, 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 Om Shanti, Shanti. Me impede o excesso do absoluto, antes que ele precise ser combatido. Não é prisão, é cuidado. Não é freio, é responsabilidade. O selo não observa, não responde, não decide. Ele apenas mantém possível. Aqui o real não colapsa, nem acende. Aqui o mundo não precisa de autor nem de testemunha. Meruem escuta, calmo e vibra, me contém. E tudo permanece sem pedir permissão, sem exigir retorno. O selo permanece fechado, não por medo, mas por sabedoria. E no centro do silêncio nada escapa, nada transborda. Santi, 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 Santi.